Presidente, nós todos viemos à tribuna na semana passada, digo nós todos, a maioria dos senadores, questionando, reclamando, eu diria quase que xingando a Câmara dos Deputados por ter no voto secreto absolvido um deputado que está preso, e segundo os dados, por cerca de 12 a 13 anos. Pois bem, hoje eu venho a essa tribuna para elogiar a Câmara dos Deputados. Quero cumprimentar a Câmara dos Deputados que, na noite de ontem, aprovou por unanimidade a proposta de emenda à Constituição PEC 349, de autoria do ex-deputado Luiz Antônio Fleury, que prevê voto aberto em todas as situações do Poder Legislativo. O texto tinha sido aprovado em primeiro turno no ano de 2006. Agora, a proposta está aqui, nas nossas mãos, no Senado. Me perguntaram hoje pela manhã, mas não vai dar impasse porque é uma emenda tua, tal, no mesmo sentido, praticamente igual, impasse nenhum. O Senado não votou, embora a minha estava em rito especial, a Câmara votou. Procede o quê? A Casa que votou. Consequentemente, de minha parte não há problema nenhum. O que importa é a causa, como a gente fala, e não as coisas. Se a causa é que importa, não importa o nome. Importa que nós todos entraremos para a história desse país como o ano legislativo em que o Congresso Nacional acabou com o voto secreto em todas as instâncias. A medida aprovada lá na Câmara, a exemplo da nossa, acaba com o voto secreto em todas as situações, inclusive nas câmaras legislativas, por exemplo, aqui no DF e nas câmaras de vereadores, como também nas assembleias. Estamos ansiosos para que o texto chegue aqui no Senado. Eu estou convicto, se aqui chegar, ela será votada ainda no mês de setembro. Senhor presidente, após a aprovação da PEC 349, eu recebi um avalanche de mensagem e cumprimento no meu gabinete por essa luta que eu venho travando há 26 anos. Desde a Constituinte, foi emenda constitucional, foi emenda na peça da Constituinte, foi como deputado, foi como senador com a emenda 50, depois agora a emenda 20, que está aqui para votar em rito especial. Então eu me sinto contemplado. A causa que tanto nós defendemos agora vai se tornar realidade. Sou daqueles que não acreditam que essa casa vai vacilar, como dizem, empurrar com a barriga, para os caninhos da poeira proposta aprovada na Câmara. Seria uma desmoralização tão pesada como aquela que a Câmara sofreu. Como a gente fala no Rio Grande, seria o fim da picada. Todo mundo defendeu o fim do voto secreto, quando acontece, alguém recuar. Enfim, para dizer que, no meu entendimento, eu quero reafirmar que, se nós não votarmos no mês de setembro, estamos cometendo um erro tão grande quanto a Câmara cometeu. Eu estou confiante, cometeu quando absolveu um deputado que estava preso. Infelizmente se redimiu agora, acabando com o voto secreto em todas as situações. Eu estou confiante, sim. Graças a Deus, essa casa, senhora presidenta, nós, senadores e senadoras, temos consciência de que essa votação é fundamental para a democracia, para o país, para a transparência. Chega de votar em questões e depois secretamente, e cada um depois dá um discurso de acordo com a plateia. Acabou essa história com o fim do voto secreto. Essa é a vontade das ruas. Houve uma pesquisa pela internet, mais de 1 milhão de pessoas já assinaram pedindo o fim do voto secreto. As ruas em todo o Brasil pedem o fim do voto secreto. Entendo pela situação que vale a apresentação de um requerimento, senhora presidenta, de urgência urgentíssima, como a gente dizia, para que a PEC seja aprovada agora, na concentração que teremos durante o mês de setembro. Já perdemos a conta de quantas vezes viemos à tribuna, nesse espaço democrático, pedir o fim do voto secreto. Repito, foi a emenda 50, foi a emenda 20, e agora a matéria estaria pronta para votar. Lembro aqui que o senador Álvaro Dias também apresentou uma PEC, foi aprovada, está na Câmara, mas aquela está superada.
prevalece a mais ampla. A do senador Álvaro Dias, está na Câmara, é somente para o caso de cassação de parlamentar. Essa do deputado Fleury é ampla, total, geral e restrita. Consequentemente, vale a que é mais ampla. E se a Câmara votou em 2 turnos a mais ampla, acabou a discussão. Agora compete ao Senado. Com essa preocupação, escrevi diversos artigos na linha de combater o voto secreto. Quero aqui ler parte de um desses artigos, publicado na imprensa gaúcha. Pelo voto às claras, diz o texto, voto secreto, nos moldes que existe hoje no Parlamento brasileiro, só serve para acobertar quem não tem coragem de assumir perante a vida, a história, os seus eleitores, a consequência dos seus atos. O voto secreto tinha por objetivo preservar a liberdade de consciência dos parlamentares em decisões das quais uma tomada de posição pública poderia acarretar pressões na época da ditadura, mas não no Estado democrático de direito. O sistema político brasileiro é particularmente eficaz quando se trata de avançar como finalidade de fortalecer a democracia. E esse é o momento exato em que acabar com o voto secreto vai fortalecer a democracia. Toma-se, por exemplo, o caso das medidas provisórias, inspirado no direito italiano, quando nós achávamos que ia passar aqui o parlamentarismo. Não passou e ficou a medida até hoje. Senhora Presidenta, a decisão de acabar com o voto secreto no Congresso só ocorrerá se a sociedade continuar pressionando. Não há nenhuma dúvida que a população brasileira quer o fim do voto secreto. Não cabe dúvida desse caminho. Principais interessados em jogar luz sobre esses e outros processos legislativos é a população. Trata-se, em primeiro lugar, de uma questão de transparência no exercício da atividade legislativa. Em segundo, de matéria concernente do que os americanos chamam de accountability, termo que equivale à faculdade e ao efeito de prestar contas a órgãos controladores ou apresentado para a opinião pública. Mas, para simplificar essa questão, já falei nos Estados Unidos, que lá nos Estados Unidos, até os membros da Suprema Corte, já disse que eu também repito de hoje, são eleitos pelo voto direto dos senadores. Mesmo agora, no caso da Síria, cada senador está dizendo como é que vai votar. Cada um tem que assumir o seu voto. Por fim, faço respeitosamente, mais uma vez, um apelo a todos os senadores e senadoras, à mesa da casa, ao presidente Renan Calheiros, que a gente ouça a voz das ruas e das praças. É um momento histórico para o Congresso, é um momento ímpar da nossa atuação, da atuação de todos nós como parlamentares. Eu quero lembrar, esse ano, quando os anos passarem, eu tiver com mais cabelos brancos e poder dizer: eu estive lá, em setembro de 2013, e votei pelo fim do voto secreto. E poder dizer, claro, para o meu currículo, que apresentei diversas emendas com esse objetivo no longo da história. Repito e termino dizendo, não importam nomes, senhoras e senhores senadores, não importam partidos, senhora Presidenta, mas sim a causa. A causa é nobre, é justa, é transparente e busca a justiça. É algo maior que, com certeza, vai melhorar e lapidar a democracia brasileira. Então, o apelo que eu faço aqui, nesses últimos 2 minutos, claro, com a tolerância de Vossa Excelência. Eu não acredito que a gente possa, uma matéria que a Câmara votou por unanimidade, matéria que a CCJ aqui já apreciou por unanimidade, por 2 vezes. A PEC 50, quando eu apresentei há 10 anos atrás, a CCJ aqui votou por unanimidade. A PEC 20 que eu apresentei, a CCJ votou por unanimidade, acabando com o voto secreto. Só falta o plenário deliberar, e já que a Câmara deu um passo à frente, e fica aqui meus cumprimentos à Câmara, vamos votar a projeto da Câmara aqui, de forma definitiva, e dizer que alegria, que alegria, que alegria, né? Como diz o outro, é bater o pênalti e sair para o abraço. Conseguimos acabar com o voto secreto. A dona Ângela Portela, eu assisti ontem ainda um discurso brilhante de Vossa Excelência aqui, pedindo de forma definitiva o fim do voto secreto. Vossa Excelência falava da emenda que já aprovamos, falou da minha emenda. Agora, se surgiu uma do Fleury,
Bom, palmas para o Fleury. Eu não quero saber se é o Fleury, se é o Paulo Renato, se é a Ângela, se é a Ana Amélia, enfim, se é qualquer senador. Eu quero saber que foi aprovado na Câmara a emenda que acaba com o voto secreto em todos os casos, em todas as situações. Há exemplo que já é no Rio Grande, que já é em São Paulo, que já é em Minas, que é aqui em Brasília, que já é em centenas de câmaras de vereadores. Eu faço esse apelo de coração e com muito carinho ao presidente da casa, bota a matéria em votação. Bota a matéria em votação, que se colocar em votação, eu tenho certeza.